Bom dia, tudo bem? Vamos lá, turminha. Depois a gente trabalhar com a ideia das conversões termométricas aí, a gente entra na ideia da calorimetria, tá bom? Vamos lá então? Todo mundo aí com o materialzinho em mãos, prestando atenção. Calorimetria. Quando os objetos de diferente temperatura são colocados em contato ou aproximados um do outro, percebemos que o mais quente se esfria e o mais frio se aquece. Por exemplo, ao colocar cubos de gelos em um copo com suco, percebemos que o suco diminui a temperatura, enquanto o gelo se esquenta até atingir a temperatura de fusão e depois disso se derrete. Tudo bem? Aqui me dá a ideia de calorimetria. Então, grifa essa partezinha aqui, ó. Sempre importante. Isso ocorre porque, quando dois corpos com temperaturas diferentes são aproximados ou tocados, trocam energia. Essa energia transmitida do corpo de maior temperatura para um de menor temperatura é denominado a ideia do calor, correto? Vamos dar um exemplo disso? Às vezes vocês estão deitados, tá? À noite vocês estão deitados lá no sofá, com a coberta de vocês, chega alguém e deita do lado e entra embaixo da coberta. Aquela pessoa, ela não tá na mesma temperatura do grau do corpo de vocês, correto? Que seria o calor. O que acontece nessa situação aí? A pessoa que entra na coberta de vocês, automaticamente o corpo de vocês faz uma transferência de calor, tá? Então, ela consegue atingir, o corpo transfere sua mesma temperatura de calor para o corpo dela. Então ela vai ficar ali, ela vai ficar com temperaturas estabilizadas. Os dois corpos vão ter a mesma temperatura, correto? Então o corpo mais frio se aquece, tá? O calor é a energia transferida de um corpo para o outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. Essa transferência ocorre até o momento em que os dois corpos adquirem a mesma temperatura. Isto é, quando atingem o equilíbrio térmico, tá bom? Quando isso ocorre, não há transferência natural de calor entre eles. O que é o equilíbrio térmico, gente? É quando os corpos chegam à mesma temperatura. Tudo bem? Então, ali eu já tenho o equilíbrio térmico. Os dois corpos estão sobre a mesma temperatura. Beleza? Vamos lá pro próximo. Olha a ideia aí, ó. Eu tenho temperatura A e temperatura B. Temperatura de A tá quente, temperatura de B tá frio. Então, a temperatura de B está entrando embaixo da coberta, onde a temperatura de A está, correto? Depois de um tempo, o que acontece com a temperatura de A e de B? Eles atingem um equilíbrio térmico, porque é uma troca de calor entre eles ali. Tudo bem? Quando há troca de calor, eles fazem aquela troca de calor até atingir o equilíbrio térmico. Beleza? Até aí tá fácil. O calor é simbolizado pela letra Q maiúscula, tá? No sistema internacional é dado em joules, lembra? Além disso, além dessa unidade, que é a unidade de energia, ele também é medido com frequência em calorias, que é o nosso conhecido cal. A relação entre essas unidades de medida é o quê? Olha lá, ele me diz que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, não vai me errar aí. Próximo, o calor sensível. Ao fornecer ou retirar calor de um corpo, podemos perceber em geral que, como consequência, o corpo varia sua temperatura, isto é, aquece ou esfria. Num dia ensolarado, por exemplo, o ar, as roupas e as construções recebem calor do sol e se aquecem, ou seja, aumentam a sua temperatura. Quando o calor é fornecido ou perdido por um corpo, provocando uma variação de temperatura, ele é chamado de calor sensível. A variação de temperatura de um corpo sobre aquecimento ou resfriamento depende de 3 fatores. Primeiro, nós temos aí quantidade do calor sensível, fornecido ou retirado, que seria a minha letra Q maiúscula. Também depende muito da massa do corpo. Também depende muito do calor específico, tá? Que é uma propriedade térmica da própria substância. A variação, quando eu trabalhar com variação de temperatura de um corpo, ela vai ser determinada como, ó,
A variação, que é o meu ΔT, variação da temperatura, é igual à quantidade do calor sensível, tá? Sobre a massa, vezes o meu calor específico. Tudo bem até aí? Depois, dessa forma, a quantidade de calor que um corpo perde ou ganha pode ser calculado como? Professor, meu corpo está perdendo ou ele está ganhando? Então, você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Que é a quantidade de calor, correto? Que é o meu calor sensível, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Tudo bem até aí? Vocês veem que a fórmula, os mesmos componentes, tá? Mas eu modifico a fórmula conforme o que eu estou querendo trabalhar. Quando o meu corpo varia a temperatura ou quando ele ganha ou perde calor. Tudo bem? Temos aí. Quando a temperatura de uma substância aumenta, a variação da temperatura, que é o meu ΔT, é positiva. E o calor transferido também é positivo, significando que o corpo recebeu calor. Por outro lado, quando a temperatura diminui, a variação da temperatura é negativa. E o calor transferido também é negativo, implicando na perda de calor, correto? Então, quando eu trabalho com aquecimento, o que acontece com o aquecimento? A variação dessa temperatura é positiva, tudo bem? Quantidade do calor também é positivo. A substância, ela tende ao quê? Ela tende a ganhar mais calor, então. No resfriamento, é o contrário. A variação de temperatura é negativa. A quantidade do calor também será negativo. E o que vai acontecer com a substância? Ela vai perder calor, tudo bem? Então, ela também vai ficando negativa, ela também vai esfriando. Fácil? Tá simples. Na tabela abaixo estão listados os calores específicos de alguns materiais. Então, nós temos o material e o calor específico desses materiais. Um latão, o calor específico dele nada mais é do que 0,092, tá? Caloria, gramas vezes graus Celsius. O chumbo, 0,031, o alumínio, 0,215, o granito, 0,19, a água doce, 1 inteiro, o gelo, a menos 10 graus Celsius, tá bom? 0,53, e o vidro, 0,20. Beleza? Temos aí a nossa tabela e tem as nossas informações. Vocês têm atividade. Temos aí uma tira com Calvin ou Haroldo, para vocês responderem a A e a B. E logo depois nós temos a ideia do calor latente. O que é o boom da coisa aí agora? Quando uma chaleira com água a temperatura ambiente é levada ao fogo, num primeiro momento, como resultado do fornecimento de calor, a água aquece até atingir a temperatura de ebulição, que é quando ela já está fervendo, lembra? Quando isso ocorre, ela muda de estado físico, no caso de ferver, tá? Mantendo a temperatura constante. Isso é, ocorre porque a energia fornecida para a substância deixa de ser utilizada para a variação da temperatura e passa a provocar uma mudança de fase, tá? O que é essa fase aí que ela tá mudando, gente? O que acontece? Ela está fazendo já ebulição de água ali, correto? O calor fornecido ou retirado de uma substância, quando provoca mudança de estado físico, é denominado como calor latente. Eu estou tirando o estado daquela substância. Então, ela vai ser denominada como um calor latente. Ela vai estar fervendo acima do grau dela. A quantidade de calor, que é a minha letra Q maiúscula, necessária para mudar o estado físico de uma substância depende basicamente de 2 fatores. Massa, calor latente, que é a mudança do estado físico também. Minha massa pelo M e meu calor latente do estado físico pelo L maiúsculo de latente, beleza? Uma propriedade térmica associada à substância e à mudança de estado. Não vamos esquecer isso daí. A quantidade de calor que deve ser transferido para a mudança de estado físico de uma substância é igual a... Olha a nossa formulazinha aí. Sempre quando eu quiser trabalhar com a transferência de um estado físico de mudança da substância, eu vou trabalhar com a fórmula da quantidade do calor, que é igual a massa, vezes o meu calor latente aí. Tudo bem? Tá fácil. Vamos ver aí o diagrama.
O diagrama abaixo apresenta os principais estados físicos da matéria e o nome dado às suas mudanças. Vamos lá, vamos conhecer esses materiais. Eu tenho o material sólido, o líquido e o gasoso, tá? São os 3 estados físicos aí desses elementos. Quando eu quero ir do sólido para o líquido, eu trabalho com uma solidificação, tá? Solidificação porque ele está saindo do sólido para o líquido. Então, solidificação. Opa, não, disfarça. Olha eu confundindo a cabeça de vocês. É aqui embaixo que eu tenho que estar, ó. Seria a ideia da minha fusão. Do meu sólido para o meu líquido, eu estou indo para a ideia da fusão, tá bom? Do meu líquido para o gasoso, eu já trabalho com a ideia da vaporização. Ele vai evaporizar, correto? Depois, do sólido, do gasoso para o líquido, eu tenho uma coisa chamada liquefação, que é a condensação, tá? Daquela nuvem, tá? E ela se cai em água, beleza? Quando ela não suporta mais o peso de tantas gotículas ali, ela já começa a cair em água. E eu tenho o estado líquido para o estado sólido, que é a ideia da solidificação. Ele está virando um sólido, tudo bem? Que é a ideia do líquido para o sólido. Sempre quando eu quiser avançar alguma etapa, pular a ideia do líquido, se eu quiser já ir do sólido para o gasoso, eu trabalho com a ideia da sublimação. Posso pular essa etapa? Posso. Se eu quiser fazer uma etapa mais rápida aqui do gelo, já virar o gasoso, parabéns. Você trabalhou com a ideia da sublimação. Beleza? Em geral, o calor latente de fusão e o de evaporação de uma mesma substância são diferentes. A água, por exemplo, tem um calor latente de vaporização de 540 calorias por grama. Já o de fusão de gelo é de 80 calorias por grama. Tudo bem até aí? Vamos entender aí os casos. Fusão e vaporização. Calor latente, ele é positivo, porque a substância está ganhando um calor, tá? A solidificação e a liquefação, o calor já é latente negativo, porque a substância está perdendo calor, correto? Então, isso daí vai cair, são perguntas que a gente trabalha com os 3 elementos, tanto o sólido, o líquido e o gasoso. Logo após, vocês têm aí a tabelinha, tá? A tabelinha apresenta o calor latente de algumas substâncias, sendo elas calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Do hidrogênio, eu tenho a ideia como 13,8, tá? No calor latente de fusão. Já no de vaporização, ele vai até 109. O oxigênio, pelo calor latente de fusão, 3,33. Já da vaporização, 50,9. O mercúrio, no ponto de fusão, 0,335. Já no ponto da vaporização, 70,8. Então, tá vendo quando ele ganha e quando ele perde o calor? Na água doce, 79,7 de fusão, 540 na vaporização. O chumbo, 5,55 de fusão e vaporização 205. Na prata, 35,9 de fusão e na vaporização 559. E no cobre, no ponto de fusão, 49,5 e da vaporização 1131. Tá fácil, né? Vocês têm aí as atividades, tá bom? Essa atividadezinha aqui, ó, foi o que a gente acabou de falar, que é a número 2. E vocês vão até a número 4, tá bom? A gente se vê semana que vem aí. Qualquer dúvida pode me chamar. E tamo aí. Tchau, turminha. Estudem.